Nosso estudo de hoje é a lição 14 do livro Amigo e tem por título Ao Irmão Afastado. Dizes-te, por vezes, sobre desalento e cansaço que já não consegues abraçar qualquer tarefa na seara do bem. Entretanto, no íntimo, a voz da consciência te convida a olvidar desenganos, apagar ressentimentos, varrer amarguras e renovar a própria existência. E o estranho diálogo de ti para contigo mesmo prossegue dentro de ti mesmo e respondes que sofreste decepções, que não encontraste clima adequado à execução das tuas aspirações de ordem superior, que te desencantaste com amigos desorientados em matéria de espiritualidade e de outras vezes acusas-te por erros e quedas dos quais não te sentes com a precisa coragem de levantar. Ainda assim, deixa que a consciência te fale ao coração e reergue-te para as atividades do bem. Qualquer desilusão é apelo à realidade e toda vez em que nos reconhecemos em desacerto, isso é sinal de que estamos progredindo em discernimento. Não permitas que a ideia de fracasso anule os créditos do tempo em tuas mãos. Não abandones a certeza de que podes trabalhar e servir, auxiliar e melhorar, renovar e reconstruir. Se o desânimo te congelou os ideais, acende a chama da esperança no próprio coração e reinicia a cooperação nas obras construtivas das quais te afastaste impensadamente. Se paraste na trilha do progresso, retoma a própria marcha em demanda ao alvo por atingir. Não acredites em derrota nem te admitas incapaz de ser útil. Esquece agravos, preterições, ressentimentos e tristezas inúteis buscando o caminho à frente. Se a divina providência não acreditasse em tua capacidade de elevação e refazimento, tu já teria caçado as tuas possibilidades de serviço na Terra. Pensa na vida imperecível e oferece uma nova oportunidade a ti mesmo, procurando reaprender e recomeçar. Bem, com relação ao texto do Emmanuel hoje, a primeira observação que a gente faz, depois que a gente entra no trabalho e percebe o quão bem esse trabalho faz para a gente não sai mais do trabalho, mas eu estou falando do trabalho de maneira geral. Porque o trabalho, é claro que quando você esgota tudo que você tinha para aprender com aquele trabalho, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Você vai sendo habilitado para novas funções, novos empreendimentos. Aqui o Emmanuel não está falando sobre isso. O Emmanuel está falando, quando começa a bater o desalento e o cansaço naquele trabalho que você ainda não esgotou totalmente as tuas capacidades. Mas o comentário vale também para isso, porque algumas vezes eu vou contar com um caso pessoal, que aí quando a gente conta caso pessoal, parece que as palavras têm mais força. A gente estava fazendo um trabalho que durou 7 anos de agente religioso em presídio. A gente fez o cadastro junto a uma instituição aqui no Rio de Janeiro que recebe o nome de Amélie Budela, em Vila Isabel, que é o centro espírita que tem a credencial para trabalhar junto aos presídios de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Então nós fizemos o cadastro, aí a gente vai lá, qual o melhor dia? Porque tem dia de culto evangélico, tem dia de missa católica, o dia é tal, a gente começa a se disciplinar para ir naquele dia. E daqui a pouco a gente começa a se apegar ao trabalho, criar a disciplina, uma vez por semana, mas toda semana a gente estava lá, segunda-feira, 2 horas. Depois passou a ser sexta-feira, 10 horas da manhã, porque a gente começou a trabalhar em mais de um presídio. Aí daqui a pouco comecei a coordenar o trabalho. E quando está chegando ali por volta do 7º ano, um espírito dá uma mensagem para mim dizendo que aquele meu trabalho ali, ele ia se encerrar porque precisavam de mim e outras tarefas voltadas para o curso da casa. Gente, a gente se apega ao trabalho de uma maneira que eu fiquei meio relutante com aquilo ali, sabe? Então, o que acontece? Eu demorei, depois que eu recebi a mensagem que eu ia ter que sair daquele trabalho, eu demorei realmente a sair do trabalho, e eu me vi numa situação de ir numa semana, aí na outra semana não ir, aí depois ir na outra, ficar indo de semana sim, semana não, uma vez por mês, até que eu sentisse que realmente aquele trabalho ele vai andar com as próprias pernas. Então foi um trabalho de fazer a pergunta para o plano espiritual, fulano pode me substituir? Pode, então, foi o plano espiritual que falou que é você que vai ficar responsável. Né? E até que acontecesse mesmo, eu falei, foi uma espécie de parto.
Aí depois me desliguei do trabalho. Então a gente fica pensando no seguinte, quando é dessa maneira também, a gente está sendo já convidado para outros trabalhos, a gente também entra nessa resistência, mas o mais importante é a gente pensar assim, né? Para que serve o trabalho? Quem é que está aproveitando esse trabalho? Qual é o trabalho, por exemplo? Né? É o trabalho de levar o Evangelho segundo o Espiritismo para aqueles companheiros que estão encarcerados. Aí vai sair desse trabalho para quê? Para coordenar os cursos aqui da casa. Ah, então peraí. Porque também para levar o esclarecimento da doutrina espírita para as mentes e para os corações. Está tendo trabalho, está tendo continuidade. Esse alerta que o Emmanuel está dando para a gente é quando você está saindo de um para quê? Qual vai ser o outro trabalho que você vai fazer? Qual é a utilidade dele? Em que você está aproveitando? Aí sim, então a gente começa, né? O estranho diálogo de ti para contigo mesmo. Prossegue. E a gente fica falando, eu sofri decepção, eu não quero mais trabalhar dessa maneira, mas está tendo um período de transição? Você está preparado para o novo trabalho? Você tem se adaptado, você tem se preparado para isso? Porque o interessante é assim, né? Depois que a gente começa a sentir o bem que o trabalho faz a gente, o mais importante de tudo é não estar afastado dele. E vai ter sim momentos na vida que você, querendo ou não querendo, a vida vai te direcionar para outro canto e vai parecer que está tendo aquela... Vai dar uma impressão assim, de que você está perdendo a disciplina, quando na verdade não, são portas novas que vão estar se abrindo. Aliás, com relação ao trabalho do presídio, eu me lembro de uma companheira que ela adoeceu. E nessa de adoecer e precisar de um período de convalescência, ela fez o receituário mediúnico lá do Centro Espírita Leon Denis, que é uma pergunta que você faz para o plano espiritual e através da psicografia você obtém a resposta. E a resposta veio dizendo que os mentores dela tinham promovido realmente aquele período de descanso para ela, porque ela precisava se desligar de algumas atividades para se preparar para outras atividades que vêm na frente. Que às vezes a pessoa não é nem 110 volts, é 220 ou então 440 volts, ela é muito acelerada. E precisou dar um puxão ali, um freio de mão nela ali. Mas o Emmanuel fala para a gente, olha, qualquer desilusão é apelo à realidade. Toda vez que a gente se reconhece em desacerto, é sinal que nós estamos progredindo em discernimento. Não permitas que a ideia de fracasso anule os créditos de tempo que a gente tem em nossas mãos. Porque, na verdade, o tempo ele vai dizer muita coisa para a gente depois. Como é que você aproveitou o seu tempo? Né? Vamos começar a pensar assim, ó. Nós temos 8 a 10 horas de sono. Deveria ser, eu durmo bem menos, mas deveria ser isso. Somando mais o período que a gente fica com refeições, higiene do corpo. Então, quando a gente for tirar o que sobra do dia, e desse que sobra do dia, o período que a gente tem que se dedicar à atividade profissional, o que sobra desse período? Desse período que sobrou, o que a gente está aproveitando realmente para fazer uma tarefa para Jesus? A gente começa a se entregar essas tarefas e as tarefas naturalmente elas vão aumentando, elas vão exigindo um pouquinho mais de dedicação da gente e a gente começa a sentir o efeito. É aquele efeito, né, como diz o Emmanuel numa lição maravilhosa, ele fala que a gente fica assim, não bate uma ansiedade, não totalmente satisfeito, porque a gente vê muita dor. Mas ao mesmo tempo agora a gente sente uma consciência tranquila, porque agora eu estou integrado com os trabalhadores que estão produzindo alguma coisa. Mesmo que seja assim, trabalho apenas de divulgação, outros vão para o trabalho exclusivo de assistência mesmo, meter a mão na massa, preparar a cesta básica, levar roupa para a pessoa que está na rua, procurar hospitais, né? Mas você está envolvido com o trabalho, você está envolvido nessa energia, não tem nada melhor. Então, se o desânimo te congelou as ideias, acende essa chama da esperança no próprio coração, reinicia a cooperação nessas obras construtivas das quais te afastaste impensadamente. Vamos pensar numa coisa, né? Uma frase que sempre fica com a gente aqui, ó. Luz se acende e se leva adiante. A gente tem um trabalho muito grande para conseguir acender a luz, mas depois que conseguiu acender, agora é manter acesa e levar adiante. Não acredites em derrota, nem te admitas incapaz de ser útil.
Se a divina providência não acreditasse em tua capacidade, já teria caçado as suas possibilidades de serviço há muito tempo. Fica aí a mensagem para a gente do Emmanuel maravilhosa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.